Nassim Taleb tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim: livros que existem há 50 anos continuarão existindo por mais 50 anos. E eu não sei se você tem o hábito da leitura, mas eu posso falar que eu sou uma boa defensora há muito tempo que todos deveriam ler. E como qualquer outro hábito de ter uma alimentação saudável, ir para academia, priorizar bons alimentos, a leitura também se torna um hábito. Lembra que quando eu estava na escola, mais nova, sabe? Lembra quando tinha aqueles livros do mês, na aula de português, literatura? Eu era uma das poucas alunas que eu realmente gostava e lia aqueles livros. Então eu sempre gostei. Mas foi há pouco tempo, eu posso falar assim, o quê? Pouco mais de 1 ano e meio, mais ou menos, que eu comecei a ler livros que são conhecidos como clássicos. Eu comecei a ler, depois de mais velha, livros da minha área, da área da saúde. Então, sobre alimentação saudável, livros mais técnicos durante o período da faculdade mesmo, mas foi depois de um tempo que foi surgindo ali esse interesse de ler outros livros. Eu comecei a trabalhar de fato como nutricionista, livros mais de investimento, de marketing. Quando eu menos percebi, eu fui lendo livros mais clássicos sobre filosofia, autores russos. Essa minha mudança dos tipos de livro que hoje em dia eu gosto foi algo muito natural, sabe? Ninguém me impôs nada, ninguém nunca me obrigou a ler nada, até mesmo quando eu era mais nova. É óbvio que tem às vezes um livro ali um pouco mais simples para passar um tempo, sabe? Mas eu gosto ultimamente desses livros que você pega, lê e parece que o seu cérebro vai explodir, sabe? De tanta informação. Mas hoje eu queria dar para vocês 3 dicas de livros que eu considero essenciais. E olha, foi muito difícil eu escolher apenas 3 livros. Vocês conseguem ver, no fundo tem livro na minha frente, do meu lado, desse outro lado. Então aqui eu gosto muito de ler mesmo. Então eu tenho livros de vários assuntos diferentes. E hoje eu queria colocar 3 leituras obrigatórias para 2025 e livros que eu não vejo muitas pessoas falando por aí, que são livros fáceis, rápidos e grande parte deles são livros curtos, que eu tenho certeza que você, quando acabar essa leitura, você vai ser uma pessoa diferente. O primeiro livro é esse, Picos e Vales. Tá dando pra ver? O autor é o Spencer Johnson. Ele é o mesmo autor daquele livro que eu até peguei pra vocês, de Quem Mexeu no Meu Queijo. Ele é um livro bem curtinho. Quando você pega esse título assim, você não dá nada nele, né? Mas é um livro muito bom. E esse aqui é da mesma forma. É um livro muito curto, tá vendo? Ele tem o quê? Deixa eu ver pra vocês. Ele não deve ter 200, não deve ter 150 páginas. Olha, ele tem 125, 126. Então é um livro ali, se você tiver um pouco mais de tempo, durante o final de semana mesmo, você lê ele, você consegue terminar a leitura. E é um livro que eu gostei muito, porque ele fala muito das oscilações, dos momentos bons, dos momentos ruins que nós temos na vida e como nós podemos tirar proveito de todos esses momentos. Óbvio que eu não vou dar spoiler de nenhum livro, aqui tá a sinopse dele atrás, tá? Então, assim, não vou falar nada que acontece, mas esse livro fala a história de um rapaz que ele vive infeliz ali no pé de uma montanha e certo dia ele resolve sair da cidade dele. Na montanha ele encontra um idoso, que o livro é praticamente todo baseado nesse diálogo entre eles. Então, esse idoso ensina ele que entre 2 picos sempre existe um vale. O que isso significa? E esse vale seria um momento que nós devemos refletir sobre nossas escolhas, sobre nossas decisões, sobre as nossas atitudes. É um livro realmente que, assim, muito bom, muito bom. Eu vejo poucas pessoas falando sobre ele, mas é um livro que realmente eu gostei muito. Assim, é aquele livro, eu acho que você pode ler todo ano, que você vai tirar um aprendizado sobre ele e vale muito a pena a leitura. O segundo livro é A Coragem de Não Agradar. É um livro muito bom, eu já li ele em 2020, tem bastante tempo. Eu tenho o hábito, gente, de sempre escrever meu nome completo, não sei se dá pra vocês verem, ó. Não tá focando, eu acho, né? E depois eu escrevo o ano que eu li esse livro. Por que, Larissa? Eu não sei. É um hábito que eu tenho já tem um tempo, como vocês podem perceber. E eu gosto de ver, sabe? Porque tem livros, gente, que eu já li várias vezes e cada vez eu eu tenho um aprendizado diferente, eu tenho um insight diferente de cada livro. Esse livro, igual o nome fala mesmo,
A coragem de não agradar, ele fala assim embaixo: como a filosofia pode ajudar você a se libertar da opinião dos outros, superar suas limitações e se tornar a pessoa que deseja. Esse livro, ele é muito bom mesmo. Sabe quando às vezes você tem receio de fazer alguma coisa? Sei lá, se você quer começar a gravar pela internet, você tem vergonha, você tem medo do que as pessoas vão falar, você fala assim, ai, mas e se falarem isso? Às vezes você quer ir pra academia, não sei, de topper, sabe? E você não vai, porque você pensa assim, ai, mas fulano vai me olhar, ciclano vai julgar. Eu tenho uma frase que é bem simples, dane-se. Fulano e ciclano, faça por você. Porque às vezes, gente, essa pessoa que fala, ela vai falar de você, depois ela vai falar de outro e de outro. Às vezes ela vai falar de você porque ela queria ter a coragem que você tem de fazer as coisas, de tomar as decisões que você já tomou na sua vida. Então esse livro é muito bom. Ele é muito bom para aquela pessoa que costuma se importar muito com a opinião dos outros e muitas das vezes não vive a própria vida, sabe? Com medo do que o outro vai falar, do que o outro vai julgar. Então assim, esse livro realmente vale muito a pena. Pode colocar aí na sua wishlist da Amazon. O terceiro livro é um livro, assim, gente, que todo mundo que eu indiquei esse livro, todo mundo, e comprou ele e leu, realmente amou. Porque tem uma questão, né? Ultimamente, eu comecei a ler muito, estudar muito sobre filosofia. É um assunto que eu realmente gosto muito. Se vocês quiserem, eu falo um pouco mais. Eu trago desse assunto aqui pra vocês de uma forma mais fácil, né? Mais do dia a dia. É uma dica que se você quer estudar, por exemplo, sei lá, Platão, Sêneca, Aristóteles, primeiro leia livros de quem já estudou, de quem já leu esses livros. Porque às vezes se você for pegar ali um diálogo de Platão sem nem saber quem foi Platão, vai ser muito difícil para você. Então leia de um autor que resumiu as obras dele para ficar mais fácil. E essa terceira leitura é realmente isso. É um autor que leu sobre Sêneca. E o livro é Um Café com Sêneca. O autor é o David Fiedler. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. E olha quantas marcações que tem no livro. Não sei se dá pra vocês verem, olha. Realmente é um livro que eu marquei muito. Eu gostei demais dele. Eu li ele praticamente no finalzinho de 2023. E ele é maravilhoso. Nesse livro tem todas as principais ideias, todos os aprendizados que Sêneca deixou. Ele foi um filósofo estoico, tá? Então, assim, ele fala muito sobre a brevidade da vida, sobre a morte, fala muito sobre como nós podemos fortalecer o nosso caráter, principalmente diante de tudo que vem acontecendo no mundo. Às vezes você vai abrir o noticiário e parece que só acontece tragédia atrás de tragédia. É um livro muito bom, muito bom. Eu lembro que assim que eu fui lendo ele e eu não vi a hora passar, sabe? Ele é um livro muito bom, ele é muito marcado. Todos os meus livros são marcados, porque eu gosto realmente de anotar nele. E esse livro é um livro que me marcou muito. Então, se eu pudesse te dar 3 dicas, gente, igual eu comentei, foi muito difícil, para não falar quase impossível, escolher apenas 3 livros. Mas essas leituras que eu escolhi para vocês hoje é mais assim para você começar a agir, sabe? Começar a agir, porque às vezes a gente, e eu falo isso até pra mim mesmo, como eu gosto muito de ler e estudar, às vezes é muita informação na nossa cabeça e a gente não sabe como divulgar isso, como colocar, na verdade não sei nem como divulgar, a gente não sabe como colocar em ação tudo que a gente anda lendo, anda estudando. Então esses 3 livros valem muito a pena. Apenas leia ele, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Eu vou colocar, agora que me veio isso na mente, o link deles aqui da Amazon, tá? Que é lá que eu compro todos os meus livros. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Eu não quis falar aqui muito sobre cada livro, para não dar muito spoiler. Se vocês quiserem alguma outra indicação de leitura, de livros sobre nutrição, estilo de vida, filosofia, autores russos, só vocês deixarem aqui no comentário que eu trago mais vídeos assim, que com certeza terá vídeos aprofundando mais alguns livros. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo também se você já leu algum desses livros, que eu vou querer saber, que eu vou gostar muito de saber. Mas, assim, esses 3 livros, gente, coloque na sua lista, porque vale muito a pena. São livros que eu tenho certeza que você vai sair uma pessoa melhor, você vai pensar mais sobre a sua vida, sobre as decisões, sobre os caminhos que você quer trilhar. Mas esses livros eu tenho certeza que você vai tirar um grande aprendizado deles e vai se tornar uma pessoa melhor. Independente da sua profissão, não tem como você acabar essas leituras e não mudar nada, não melhorar em nada o seu pensamento. Eu gosto de pensar que a gente tem que a cada dia melhorar,
sabe? Seja o nosso corpo, nossa mente, nosso espírito, a gente sempre tem que tentar ficar cada vez melhor para nós mesmos e também as pessoas à nossa volta. Eu espero que vocês gostem muito desses livros. É um assunto que eu realmente gosto muito de falar. Eu acho que eu falaria aqui por horas. E foi muito difícil eu escolher apenas 3 livros. Mas eu queria escolher livros também que eu vejo poucas pessoas falando sobre eles, sabe? Eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma indicação de vídeo, deixa aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Beijo!